Prezadas e prezados, acabou agora no Maracanã o Flamengo e Vasco, semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Vamos falar sobre isso? Mas antes, lembre-se, se uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade dita 1000 vezes é uma verdade ainda maior e melhor. Sempre 1 milhão de verdades, não as fake news, como diria José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, sempre citado no Portal do José, excelente Portal do José. E por gentileza, like aqui no vídeo, like agora, não deixe para o final porque no final você esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e comente. Se só der para fazer uma coisa, por gentileza, o like me ajuda muito, né? Bom, então acabou no Maracanã agora o segundo jogo das semifinais entre o Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu por 2-1 e como já havia vencido o primeiro jogo por 1-0, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Bom, o jogo não teve muito de diferente do que se imaginava. O Flamengo dominou a maior parte do jogo, né? Até os 20 minutos foi um domínio do primeiro tempo, foi um domínio territorial, mas com poucas chances de gol. Porém, aos 18 minutos, o Varela teve uma chance de gol claríssima que o Léo Jardim fez uma grande defesa. E aí, aos 21 minutos, veio a ducha de água fria, né? O português Nuno Moreira fez o gol e o Vasco fez 1-0. Um placar que o Vasco não merecia, porque o Flamengo estava jogando melhor, né? Então houve ali uns 10 minutos de marasmo, né? O Flamengo meio se desencontrou, mas rapidamente o Flamengo encontrou de novo o seu melhor jogo. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique, sempre o Bruno Henrique, né? Como joga, né? Empatou o jogo 1-1, né? E o Flamengo dominou até o final do primeiro tempo, né? Bom, veio o segundo tempo, o Flamengo entrou com uma proposta muito inteligente de jogo, que foi o seguinte: vamos ficar aqui tocando passes, vamos botar o Vasco na roda, porque entretanto a gente nerva os caras não conseguem fazer os 2 gols que precisam, né? E o tempo vai passando, enquanto o tempo for passando a gente está mais próximo da final. E assim fizeram, e o Vasco ficou completamente na roda. Era o Flamengo tocando, o Vasco tentando roubar a bola e não conseguia. A qualidade técnica do Flamengo é muito maior, e tocaram. Até que aos 24 do segundo tempo, o Luiz Araújo também está jogando uma barbaridade, né? Ele saiu driblando todo mundo, né? Desde a intermediária até a entrada da área, e desferiu um chute de esquerda no canto, né? Flamengo 2-1, né? E o jogo continuou e o Flamengo tocou e o jogo acabou. O Flamengo ganhou de 2-1 merecidamente, né? E está na final do Campeonato Carioca. Tudo leva a crer que teremos mais um Fla-Flu na final do Carioca, né? Bom, alguns pontos, gente. Eu sempre defendi que a seleção brasileira deveria ser doméstica. Você devia formar uma seleção brasileira só com os jogadores que atuam no Brasil. Aliás, meu próximo vídeo vai ser sobre isso, né? Mas se você fizer uma seleção doméstica nesse momento, não tem a mínima dúvida que o time base é o Flamengo. O time base é o Flamengo. O Wesley, são os 2 zagueiros, os 2 Léos, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. É o Gerson, que está jogando uma barbaridade. É o Bruno Henrique, que apesar da idade também joga uma barbaridade. É o Luiz Araújo, né? E talvez até o Everton Cebolinha, mesmo não sendo titular. E quem sabe o Pedro quando ele voltar, porque o Pedro é o maior artilheiro do Brasil, né? Eu sempre costumo dizer que o Pedro é uma mistura de Túlio com Roberto Dinamite, né? Ou seja, é o biotipo do Roberto Dinamite, até parecido na forma de jogar, né? E o oportunismo que o Túlio tinha de fazer gol de tudo quanto era jeito. Então esse é o Pedro, né? Então uma seleção doméstica teria no Flamengo seu time base, né? Quanto ao Vasco, o trabalho do Fábio Carille até começou de forma aceitável, mas foi decrescendo ao longo do tempo. Eu acho que o Fábio Carille tem que sair. Essa é a hora da gente pegar o Fernando Diniz. A gente precisa do Fernando Diniz e o Fernando Diniz precisa da gente também, né? Por quê? Porque o Fernando Diniz, desde que saiu da seleção, ele ficou cabisbaixo, ele se desmotivou, ele está precisando de um bom trabalho
que os trabalhos dele últimos não foram bons, né? E o time precisa de alguém com a mentalidade do Fernando Diniz. Então, saia Fábio Carille e entre Fernando Diniz, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: Rayan, chega, a paciência acabou. Rayan fora do Vasco. Hashtag Rayan saia do Vasco. Mascarado a gente não precisa. A gente já tem time ruim, não precisa ter jogador bom, mas que é mascarado, né? Fora Rayan. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela atenção, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e se puderem, dê uma olhada na descrição desse vídeo.